Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Data System. É muito bom ter você aqui com a gente. Você já sabe, né? Esse espaço aqui é para a gente falar sobre varejo, sobre gestão, sobre tecnologia, a gente fala sobre pessoas, sobre cultura. E eu sou o Alex Marques e eu, a cada episódio, trago aqui um convidado ou uma convidada especial para poder compartilhar com a gente aqui informações, experiências, visão de mercado e inspirar aí o nosso dia a dia. Bom, também é importante reforçar que esse projeto é uma iniciativa da Data System. Nós somos uma empresa de software de gestão e com grande diferencial. A gente é específico por varejo de calçados e roupas, franquias, multimarcas. A gente atende em mais de 6 mil lojas no Brasil inteiro. Então, recado para você, se você quer elevar a gestão da sua loja, fica o convite aqui, fala com a gente, segue as nossas redes sociais, Data System Oficial. Vai ser uma enorme alegria poder entender e conversar aí sobre os desafios do dia a dia, certo? Muito bem, para a gente começar esse nosso bate-papo, startar aqui, eu gostaria de apresentar para todos aqui a nossa convidada, né? Que acabou de fazer uma ponte aérea Rio-São Paulo, chegou aqui agora há pouco, a gente já bateu um papo aqui. E ela que tem uma baita experiência, né, em marcas relevantes, liderando marcas relevantes, atuando na área comercial, atuando ali na expansão de canais, desenvolvimento de canais, muito desafio, né, liderando times ali com essa proposta, né, de levar e fomentar vendas de marcas relevantes. E é sobre isso que a gente vai bater um papo. Nós vamos aqui tentar colher o máximo de informação e visão para a gente poder, obviamente, ali ter bastante insight. Então, quero receber aqui com muito carinho, né, Renata Mancini, seja muito bem-vinda ao Conexão Data System. Olha, é um prazer. Queria agradecer o convite, que eu adorei, agradecer a recepção da Grazi também, que é uma Legal, graça. Então, já estamos em casa aqui, né? boa. Já fizemos quase com meio podcast aqui já, né? Já começamos a E é conversa. tão bom esse convite para falar de uma coisa que a gente gosta, né? E o Então, podcast, para quem atua em varejo, é moleza, né? Porque a gente gosta de bater papo, né? e olha que tem assunto, né? Tem assunto, boa. Bom, para deixar todo mundo na mesma página, você teve experiências aí super relevantes em marcas, né? E marcas icônicas ali do Rio de Janeiro, ali principalmente. Fala para a galera aí, agora o primeiro desafio do bate-papo. Fala para a galera de uma forma resumida, se tiver como, né? Porque tem muita experiência, mas a gente queria entender um pouquinho da tua trajetória, quais foram os principais desafios aí, Uhum. Renata. Não, então, eu caí no varejo porque eu queria ganhar um dinheiro no final do ano. Eu entrei muito cedo, entrei com 17 anos, extra Natal. E aí, junto com a faculdade, acabei me formando em comunicação, fui construindo uma trajetória inesperada, mas que foi muito legal, né, de uma profissionalização dentro da marca Cantão, né? Então eu comecei como vendedora, aí fui gerente com 18 anos, foi tudo muito, muito cedo. Virei supervisora das lojas. E aí, nesse momento que eu era supervisora das lojas, o atacado ele já começava a existir, né? Isso vamos falar, e aí os anos aqui vão ser difíceis, mas assim, o atacado estava bem no início, Sim, antes de 2000, né? Estava certo. começando. E aí tinha um desafio lá no grupo, que era uma empresa de natureza varejista, como é que opera o canal, né, de atacado? Porque num primeiro momento era como se fossem duas empresas diferentes, né? Eu vou tirar pedido aqui, que tem aqui uma possibilidade de volume, e vamos continuar tratando aqui o varejo. E aí um fundador, né, que é muito visionário na época, e junto com o Tommy, que já estava na gestão, falou: bom, vamos fazer o seguinte, vamos colocar a Renata, que entende do varejês, para operar o atacado, porque a gente tem uma relação com o lojista, mas a gente precisa, né, fazer com que ele entenda também o que é o varejo. Então, Uhum. eles já tiveram essa sacação e, na época, enfim, eu fui para o atacado. É muito legal a parte de profissionalização dentro do grupo, porque sempre tinha alguém de fora como um especialista mais Sim. reconhecido na época, que foi vamos dizer assim, um mentor meu. E aí a gente começou a profissionalizar o canal atacado, com a revisão de representantes, contratos e franquias. Então, eu saí do varejo, loja própria, e fui para as franquias e para o atacado com essa ideia de vamos profissionalizar essa gestão. E aí, num determinado momento, bom, Renata virou a gerente comercial de todos os canais,
com a entrada do e-commerce como novos negócios e dentro de um projeto que aí eu fui, fiz um curso, né, fiz a COPEAD, porque participei do processo de sucessão, né, do Peter indo para o conselho, o Tom virando CEO, e aí eu fiz esse curso para eu me tornar diretora da marca Cantão. Legal. Então isso foi muito legal, e aí primeiro fui diretora da marca mesmo, então assumi áreas que não eram da minha natureza, como produto, estilo, e aí a empresa foi crescendo e eu fui me desenvolvendo junto com ela, até que ela teve uma direção de marca, uma direção comercial, e eu sempre nessa trajetória comercial. Fiquei 22 anos lá. Eu acho que a gente, tanto que eu voltei, né, eu tenho um carinho enorme, a gente saber quando o ciclo está ali fechando. Eu tinha 2 filhos pequenos, a empresa estava num momento muito importante de revisão, orçamento base zero, uma demanda, eu grávida, enfim. Fiz uma pausa, mas a pausa não foi parar de trabalhar, né? Foi eu entrar num outro ritmo. Nessa pausa eu dei consultoria para algumas marcas e as marcas naquela época, a demanda, isso foi 2012, a demanda era muito para profissionalização ou implantação do atacado, que era uma das minhas expertises. E eu entrei em algumas marcas, era a Áfiga, que é um público mais BC, a Eclética, que na época também estava querendo entrar, para fazer o canal atacado. E acabei ficando lá e tal, porque quando você fala do comercial, uma coisa que a gente pode falar que não o comercial não consegue viver sem entender a marca, né? E nesse meio tempo eu tive um convite para ir para a Lene, então trabalhei com a Lene também, que foi muito maravilhoso, moda praia, um outro público. Então eu digo que eu vou de A a Z, eu vou com o público Navegou C, em várias frentes ali, vários segmentos. Kenner até, enfim, o luxo, né? Que a Lene é o luxo. E na Lene eu tive uma proposta para Embrands. Essa proposta para Embrands foi curta, eu tive uma história, enfim, complicada de minha mãe ficou doente, eu tive que sair. E a Lene, sabendo que eu saía, me chamou para voltar. Então, voltei para a Lene e fiquei na Lene mais um ano. A Lene também estava passando por um processo de profissionalização muito importante, uma marca muito bacana. E aí, nesse momento, eu jamais esperava ter um convite para voltar para esse 2 de novo. E eu achei que fosse ficar na Lene para sempre. E aí o convite era um convite muito importante e tentador, irrecusável, porque era: vamos participar da transformação digital do Grupo S2. E aí, ao invés de eu ir só para o Cantão, também me chamou para fazer a transformação digital da área comercial para as 3 marcas. Junto com uma consultoria também, sempre assim, né? Porque como nós nascemos, somos analógicos, né? A gente participar dessa transição é uma reinvenção para uma marca, né? E para mim aquilo foi muito legal. Eu adoro mudança, adoro liderar mudanças e aprendi desde cedo lá, e inclusive com as marcas que estão até hoje, né, fortes, que se a gente não conseguir, não souber a hora de mudar. E aí voltei para o Grupo S2 para a transformação digital, que foi essa minha última temporada, né, que acabou agora no final de março. Porque também acho que são os ciclos, conversamos e tá tudo bem, torço, né? Estou num outro momento, quem sabe um dia, né? A gente sempre sai com a porta aberta, isso é importante, né? Ter essa transparência, quando você vê que, né? E aí, nesse momento, eu falei para a Graça que eu fiquei um mês, assim, trabalhando em alguns projetos meus, eu fiquei a louca da IA. Porque você precisa de tempo para entender essa dinâmica, né? É uma grande mudança, né? É uma grande mudança. Então, nessa fase, né, de entendimento desse novo momento, né, que pode ser uma mentoria, pode ser uma consultoria, que eu já estou, né, com algumas conversas, vamos dizer assim, eu me vi criando um método, né? Eu contratei uma pessoa de executiva de RH que fez uma coisa muito legal. Ela trabalhou assim, como se eu fosse uma marca, qual seria minha brand persona. Então a gente montou essa estratégia de liderança, porque em todas as minhas avaliações, desde lá de gerentes, aqui, o meu ponto alto era a liderança. E a gente não tem nem faculdade, nem treina a liderança, a gente vai ganhando cargos. É o dia a dia. É o dia a dia, e você não para ali para ter consciência da importância desse papel. E tudo que eu realizei, ou que eu consegui fazer, foi através da liderança, porque eu sempre tive cargos, né, de liderança desde loja, né, porque ser gerente de loja é o seu primeiro desafio, que é, como boa vendedora, como é que eu vou fazer agora para outras pessoas venderem por mim? Então já começa o desafio ali. Então fiz esse trabalho e aí fiquei muito impressionada em como a gente está numa revolução agora com a IA, né, Alex? A gente vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso, porque é o momento, né, a pauta. A gente estava falando aqui um pouquinho antes, né, do primeiro episódio, né? Nós estamos aqui, para quem está nos assistindo, eu não sei que dia você vai nos assistir, então a gente coloca essa referência. A gente está aqui
em maio de 2026. Então, há um ano atrás, quando a gente começou esse episódio, a IA era uma realidade. Hoje, né, uma avalanche de mudanças, de possibilidades, de descobertas, de dúvidas, né? Mas a gente sabe que, de fato, é uma transformação. Acho que a gente vai poder falar um pouco sobre isso também, desse impacto, né, da IA. Mas pegando um pouco esse gancho da sua trajetória, que tem aí marcas relevantes no Rio, e recentemente a gente teve no Rio a retomada ali do Rio Fashion Week, e eu tive a oportunidade de ir lá, de ver o desfile. Fica tranquilo, gente, que eu não desfilei, tá? Eu fui lá para assistir o desfile, prestigiar, e depois a gente teve no outro dia um bate-papo, um painel que a gente participou. Mas a gente começou eu principalmente, que não sou, né, desse meio, né, da moda, dos bastidores, eu comecei a entender um pouco melhor a paixão que existe ali, né, quando a gente fala dessas marcas. Eu sei que você também esteve lá, eu gostaria de o que significou isso, né, principalmente para aquele polo no Rio de Janeiro de marcas icônicas, relevantes, essa retomada do Rio Fashion Week. Porque o Rio Fashion Week, né, e o Fashion Business, eles fazem parte desse momento de legitimação das marcas cariocas, da profissionalização. Faz parte, inclusive, da minha história, porque no primeiro Fashion Business o Cantão estava lá dentro, né? Então, quando saiu daqui, a gente ficou meio órfão, Sim. assim, né, dessa, vamos dizer assim, dessa vitrine tão importante, né, para as marcas, porque é uma vitrine. Então, a retomada, ela vem assim com é quase emocionante, Sim. né, uma retomada de alguma coisa que eu acho que não deveria nem ter saído, né, porque eu acho que essa identidade carioca, esse lifestyle, que ele é muito desejado, né, e eu acho que ele dá um colorido, vamos dizer assim. Eu acho que a moda precisa dessa coisa leve que o Rio traz, então eu acho que foi muito importante e significativo até participar lá do painel Do do painel, né? Michel. Então teve essa mescla, né, entre, obviamente, o desfile ali, que foi o protagonista, né, as marcas ali apresentando suas coleções, mas teve também toda uma visão de negócio, de conteúdo, de painel ali, que foi muito bacana. Inclusive, um abraço ao Michel e à Sharon da Blue Man ali, daquele podcast, que também participaram ali, estiveram à Não, que frente, são coordenaram, então incríveis, foi né? fantástico ali. Agora, Renata, vamos lá. Com essa tua experiência, né, a gente estava falando disso há pouco, com essa tua experiência dentro das marcas, desenvolvendo canais, lidando ali com multimarcas, lidando ali com essa evolução do digital, olhando, né, para o atacado, todas as estratégias. A gente tem um elemento ali que é muito importante, que é o consumidor, aqui que está lá na ponta, né? Que é todo mundo tá com esse foco e objetivo, né? De encantar, né? Desde a criação da marca, enfim, quando essa marca, esse produto chega lá na loja, o lojista também sempre de olho ali no consumidor. Qual que é a tua visão desse relacionamento, né? Eu vou dar aqui a minha percepção e eu queria ouvir um pouco da tua opinião. Eu vejo assim que o consumidor final ele é o objetivo, né, dentro dessa cadeia que a gente fala de uma marca e o varejo, ele é o objetivo final, talvez o mais relevante, o mais importante. Mas eu entendo que existem poucas estratégias combinadas, né, entre os elementos da cadeia, né, entre a marca com o varejo, né, para de fato impactar o consumidor final. Existem, obviamente, várias iniciativas, mas na minha visão são iniciativas que elas estão isoladas, cada um dentro do seu universo, né, se esforçando para fazer iniciativas. Qual que é a tua visão com relação a isso e como você vê que talvez seria um caminho, né, ou existe um caminho diferente para que isso possa trazer um impacto ou uma estratégia ou até mesmo iniciativas para impactar de uma forma conjunta, né, esse consumidor final? Não, eu acho que assim, as marcas que não entenderem, né, que elas existem por conta do consumidor, eu acho que elas vão ter uma dificuldade muito grande de se manterem, né, no mercado. O consumidor hoje, ele é uma peça, talvez hoje ele esteja mais importante do que nos anos anteriores, porque ele precisa hoje ele pode escolher, né? Então, você ser uma marca conhecida
é diferente de você ser uma marca relevante. Então, você pode ser uma marca conhecida, mas não é escolhida. Então, se hoje você não, em todas as estratégias, em todas as discussões, né, de branding, de canal, de estratégia de canal, o consumidor não for o protagonista, você não vai ser escolhido, né? Então, eu acho que o consumidor hoje ele está muito mais exigente, né, do que antes, e não é só porque eu brinco assim, as marcas não elas não acabam pela concorrência, elas acabam pela falta, às vezes, de coerência. Então, hoje o consumidor ele está comprando por ciclos de desejo, né? E o varejo ainda continua no ciclo de coleções. Então, tem hoje uma questão muito sensível e importante, que é entender que essa mudança, se as empresas não conseguirem se adequar a esse novo ciclo de desejo, elas vão começar a ficar para trás, né? Porque hoje tem marcas pequenas que acabam ficando mais relevantes, porque a relevância tem a ver hoje para o consumidor sobre propósito, sobre significado, né? Então ele quer saber o que significa. Então podem ter marcas muito conhecidas sem estarem escolhidas. Então eu falo que assim, você é verdadeiramente omnichannel quando você coloca o consumidor dentro das suas decisões. Então, você vai para qualquer sala de reunião para discutir qualquer estratégia. No passado, o branding ficava no campo da imaginação, né? Eu acho que a transformação digital começou a trazer mais para perto essa necessidade do marketing ser um marketing mais comercial, porque para você gerar fluxo, né, você precisa ali ter uma inteligência, vamos dizer assim, de dados que o e-commerce dá. Né? Então, não dá mais para o marketing fazer alguma coisa que não se conecte com essa necessidade, né, de atingir o consumidor final. E, ao mesmo tempo, tem, eu acho que hoje uma reflexão que as campanhas, né, massivas, elas começam a não gerar tanto resultado, porque o cliente, o consumidor, ele não está mais querendo ser impactado. Então, a lógica dessa estratégia de massa, ela está sendo substituída pela lógica da conversa. Então, é preciso saber conversar com o cliente. Então, tem muitas mudanças agora de informações para levar para essa sala de reunião para decidir uma campanha, para decidir como que você vai falar com o seu consumidor no ponto de venda. E o grande desafio, Alex, que eu acho as marcas se perdem quando elas acham que elas precisam mudar a essência. Entra muita concorrência, as marcas ficam às vezes meio birutas, né? E eu falo que assim, é a hora dela ser o mais fiel possível à história, mas saber que você vai se comunicar ou vai agir de forma diferente, porque senão você não consegue mais ter essa conexão, né? É super interessante, né? Você acho que trouxe vários pontos, gostei muito, né, desse movimento do ciclo de coleções para ciclo de desejo, né, onde aí existe um grande desafio, porque quando a gente olha para a moda de alguma forma, né, e aí moda a gente enquadra, né, tanto vestuário, mas calçados, enfim, a gente vive, né, dentro desse universo. Quando a gente olha, geralmente o consumidor, boa parte do consumidor, ele de fato ele não precisa de mais uma peça dentro do guarda-roupa dele, né? Então, só que, obviamente, as marcas, elas procuram trabalhar e devem trabalhar muito essa questão do desejo, né? As pessoas desejarem consumir o seu produto para, de fato, aquilo virar uma manobra de compra, né? Então, acho que isso é extremamente importante. E aí, quando a gente fala disso e da cadeia, né, toda, né, lá, principalmente olhando para o consumidor, centralizando esse consumidor nas decisões, colocando ele em destaque, um consumidor que a gente sabe que está empoderado, que tem informação, né, que tem escolhas, né, várias escolhas para serem tomadas ali, disponíveis. Quando a gente olha, tem um elemento, né, que eu diria que vamos chamar assim, um elemento operacional, que existe um grande desafio, principalmente aqui no varejo no Brasil, que é quando a gente fala lá de sellout. Então, poxa, eu preciso conhecer o meu consumidor, eu preciso colocar ele no centro, mas aí entre, né, aquele produto que, até para a galera que está nos acompanhando aí, sell-in, sell-out, né? Então, só para deixar todo mundo na mesma página, quando a gente fala de sell-in, é aquilo que a loja compra, sell-out é aquilo que ela vende, tá? Só para a gente colocar todo mundo na mesma página.
Então, o mercado hoje tem aquela dificuldade, principalmente as marcas, de entender o que as lojas estão vendendo do produto dela. Ou seja, ela sabe exatamente aquilo que ela vendeu, a marca vendeu para o lojista, né, para o varejista, mas uma dificuldade de entender o que aconteceu com esse produto lá na ponta, né? Então, entender esse sellout é um baita desafio. Como que você está vendo isso? Claro, a gente tem agora avanço da tecnologia, nós temos talvez algumas barreiras que foram eliminadas, mas tem aí ainda assim, cara, será que é interessante para o lojista passar essa informação para a marca? Como a marca ela cria incentivos para o lojista disponibilizar essa informação? A gente da Data System, a gente acaba ajudando, tem ferramentas que possibilitam isso, né, dessa informação chegar lá para as fábricas. Mas, obviamente, a gente entende que essa decisão está ali, essa informação é do lojista, e como que isso conversa, os acordos a conversa, enfim. Como que você vê esse desafio hoje do sellout? Qual foi a tua experiência? Ou seja, como que é a tua visão hoje sobre esse movimento? Esse desafio de você entender o sellout através do seu lojista, ele passa por uma mudança, vamos dizer assim, de mindset, onde o lojista, ele é um parceiro estratégico, né? Quando você começa a tratar ele como parceiro estratégico e ele se entende nessa condição, eu acho que fica mais fácil de mostrar que é um ganha-ganha, né? Então, o lojista hoje, para ele querer dar informação, ele precisa ter algum benefício, Exato. né? Tem que ser um bom negócio. Então, eu já vi marcas que ajudam a escoar publicando a sobra no seu site, né? Então, é mais uma forma daquele estoque que aí vira. O consumidor não quer saber, ele quer comprar e quer que resolva, Exato. né? Então, isso é uma estratégia que é uma mudança, né? Porque mudança de cultura, né, Alex, ela é difícil. E tem também a questão do investimento em tecnologia que permita que isso seja possível, né? A gente fez um trabalho com vocês, estava lembrando com a Grazi, bem lá atrás, né, Grazi? Eu não lembro exatamente o ano, mas que era um projeto dentro de uma das marcas do grupo de fazer um piloto dos maiores clientes com essa condição do sellout ser, e a contrapartida é que a gente estaria transferindo essa inteligência do abastecimento ou uma reposição automática dos básicos. Então você começa a ver que não tem mais canal. Exato. Tem cliente, inclusive com o seu lojista multimarca, né? Eu acho que o varejo, quando você é uma marca que você tem o seu varejo próprio, isso é muito importante, porque por mais que você não tenha o sellout de todas as multimarcas, você já tem uma realidade do seu mercado. Sim. E pelo que você vende de sell-in e o pouco que você tem de sellout, dá para você fazer uma curva, né, ABC. Qual é o aproveitamento que o seu varejo faz desse guarda-chuva? Porque multimarca, o céu é o limite, sim, mas tem que ter limite. Eu brinco que se o céu for o limite, não tem marca, né? Porque aí você já se perdeu. Então, eu não sei, não sei se eu respondi, mas eu acho Não, que... com certeza. Acho que você trouxe algo que é importante, porque quando você falou de cultura, porque eu acho que o ponto de tecnologia a gente já superou, né? Existem ferramentas hoje, né? A gente consegue fazer isso hoje, mas mesmo a gente tendo a ferramenta, a disponibilidade, ou seja, essa parte técnica seja resolvida, são duas figuras que precisam sentar e conversar, Exatamente, né? Que é, obviamente, né, a marca e o varejista, né? Então a gente percebe que aí, óbvio, tem os interesses, né? Deixar claro e entender se o que eu ofereço por outro lado faz sentido, sim, né? Se aquilo que eu estou propondo faz sentido, se essa informação que também eu vou compartilhar vai ajudar dentro do negócio. Então, o Brasil tem esse desafio, né? sim, Porque é um país continental, grande, com vários desafios ali de logísticas, cultura. fiscais, né? Então, a gente entende que essa conversa, eu acho que aqui é uma provocação para a galera que está nos assistindo, ela é uma pauta, né? Olhar para o sellout, olhar para essa informação, ela está sendo democratizada em toda a cadeia, ela precisa ser conversada talvez com mais seriedade e talvez com mais compromisso, né? Para que a gente possa, de fato, entender quais são os caminhos que nós temos. Porque é uma mudança, assim, eu estou lembrando, né, que um dos desafios quando eu voltei para o grupo, que era o da transformação digital e da área comercial integrada, era exatamente mudar o mindset de gestão. É mudar a forma como o seu colaborador
está interagindo não só entre as áreas, porque, né, os limites, né, é o varejo conversando com o e-commerce como uma Sim. coisa só, né, como é que o vendedor daqui vende dali, né, como o lojista multimarca entrar dentro dessa realidade. Mas se aqui na empresa isso não tiver sido revisitado em termos de mindset, também não vai para lá. Exato. Porque as pessoas têm... É difícil, as pessoas têm uma resistência à mudança, porque mudar dá o quê? Dá trabalho. Né? Então, os meus desafios era exatamente para transportar essa barreira do que dá muito trabalho, porque até que não dê, né? Exatamente. Até que não dê. E esse trabalho vire depois lá na frente resultado, né? Então, acho que isso é claro. extremamente É importante. isso. Quando o foco é resultado, fica mais fácil de você fazer essas manobras, porque é a questão do estamos aqui para fazer um bom negócio para lá, né? Para todos, inclusive. Isso é muito bom. E aí, Renata, quando a gente volta de novo, né, para a operação, tanto do varejo, né, quanto das marcas, a gente tem esse desafio, né, que é latente e você participou, né, de criações, de expansão, de vários canais de vendas, né? Qual que é a tua visão? Hoje já é uma realidade quando a gente fala dos canais físicos, digitais, né? Você tem movimento da marca indo para o varejo, do multimarcas tendo a sua força, dos canais digitais, então tudo isso meio que misturado ali, né? Tendo eu brinco ali com um ecossistema um pouco caótico ali, e às vezes não tão bem resolvido, principalmente com a perspectiva do consumidor, né? Como que você vê esse desafio hoje, né, tanto do varejo quanto das marcas, de subir esses canais e esses canais que eles sejam de fato relevantes? Como lidar, né, com os interesses, né? Quando você vai para um digital, vai ter gente que vai torcer o nariz dentro da companhia. Quando você também não vai ter uma cobrança, né, obviamente, por presença digital. Como que é isso? Como foi a sua experiência? Talvez tanto nas marcas, mas também lá na ponta, né? Qual foi a tua visão ali acontecendo dentro do próprio varejo? É o vendedor que vende através do site, né? É uma bagunça, vamos dizer assim, Exato. organizar essa bagunça. Primeiro, o consumidor, ele compra produto, mas ele compra contexto, né? E ele compra uma solução. Se todos entenderem que fazem parte dessa solução e forem reconhecidos por isso, você vai tirando essas barreiras. Então, por exemplo, a gerente do varejo, né, quando você faz o plano de metas, a meta dela também vai sair, a remuneração variável dela também vai sair da venda que vem do e-commerce. Então, quando você constrói uma dinâmica em que todos entendem que saem ganhando, mesmo que aquela venda não saia naquele momento do seu, vamos dizer assim, do seu quadrado, né? Sim. Facilita. Então, eu tive muita resistência, eu já tive varejo olhando para o e-commerce, né, como um rival, e já foi muito legal construir juntos a ideia de que o cliente ele é soberano no resultado e que eles vão sair ganhando quando a marca, né, ganhar. Porque o cliente não quer saber de onde ele está comprando, Exato. ele quer comprar. Né? Então, se ele compra, a marca fica mais potente. Se a marca fica mais potente, todos os canais se beneficiam com isso. Mas é uma dinâmica que aí eu acho que entra a liderança. É a coisa da visão, é a coisa do propósito, é você gerar esse vínculo, né, entre as equipes para isso ser alguma coisa de ganha-ganha. E eu acho que mexer na remuneração como alguma coisa estratégica ajuda. Quando a gente fala de liderança, obviamente a gente tem desafios ali culturais, crenças, né, que cada um acaba carregando as suas crenças. E como na tua visão, agora até que você tem olhado para isso com uma ótica diferente, né, talvez de fora para dentro, né, como você vê essa construção? Como eu engajar o meu time, os meus líderes? Quais estratégias a gente pode compartilhar com a galera que seriam interessantes, né? Talvez ali os gestores olharem para aquilo, que seria uma ferramenta importante para criar essa massa, essa musculatura, para que eles possam entender, primeiro, a importância e, obviamente, aí
uma vez entendendo a importância, engajando e, Uhum. obviamente, isso depois trazendo resultado. Então, que dica você dá para essa galera quando a gente fala olhar para o gestor, olhar para as pessoas estratégicas ali Uhum. que vão ser aquelas que vão fomentar Uhum. esse movimento, que pode ser do digital, que pode ser de um outro canal novo, Uhum. recente, Que enfim. vão realizar essa mudança. Eu acho que você falou assim, para elas acharem importante aquilo, elas têm que se sentir importante dentro do Uhum, processo. E o time, e aí vem uma coisa de cultura, né? Porque eu acho que é fácil a gente vender, mas a cultura é que sustenta essa essência. Então, quando uhum, o time está desalinhado, já tem ali um sintoma que perdeu a identidade, né? Então, eu acho que quando você tem uma cultura transparente, em que todos sabem para onde a empresa está indo, juntos, mesmo que não tenha a ver com a sua área, todo mundo tem que saber assim, aonde aquela companhia quer chegar, qual é o propósito daquela companhia e eu me senti extremamente importante, porque se não, eu não estiver ali, ninguém vai chegar. sim. Então, eu tenho muito essa estratégia, e até genuína mesmo, porque eu sempre me achei muito importante quando eu era vendedora, porque eu Sim. achava assim, eu tinha essa coisa, se eu não vender, a empresa acabou, eu estou aqui com o Uhum, cliente, né? Então, eu brinco que o vendedor realmente é o mais importante, mas voltando, eu acho que a empresa sabe para onde ela quer ir? A primeira pergunta, você sabe quem é a sua marca? Você sabe que o cliente hoje ele não está comprando produto, ele compra contexto. Que contexto é esse que você vai criar para ele comprar? Então, tem perguntas anteriores que vão de conselho de CEO, porque se isso não tiver muito amadurecido, não vai para baixo. E pode não ir para baixo, porque aí tem duas coisas. Você pode ter líderes fracos, está tudo uhum, resolvido aqui. Aí você não tem liderança fraca, esse é um problema. Ou você tem a liderança e está ali resolvido, não tem como o barco não andar para o mesmo lado, porque todo mundo está ali com um propósito, né? E esse propósito tem que ser o mesmo. Se o e-commerce está com o propósito de vender aqui e o varejo de vender ali, esquece, não tem omnichannel, né? Então, até você explicar o que é omnichannel, sabe? Eu gosto muito dessa ideia de quando as pessoas se sentem uhum. importantes, e eu gosto de falar muito disso sobre, né? A E importância. como deixar as pessoas importantes? Tem a ver com inserir ela na decisão ou não? Não. Ou dar uma relevância na comunicação, nessa Uhum. explicação, Depende. trazer contexto? Como que Aham. você vê? Então, depende do nível, né? Sim. Então, por exemplo, se não é um nível gerencial que está dentro de salas em que realmente a gente precisa tomar decisões, e aí sim as pessoas precisam ser Uhum, envolvidas, porque eu acho que quanto mais, né? Aquele que não participa, ele tem que ter clareza do porquê que ele está fazendo aquilo. uhum, Não pode, ninguém mais na empresa hoje, do jeito que as coisas estão, pode estar no piloto automático. Então, por isso que quando eu fiz o trabalho de liderança, eu falei nova liderança consciente. Porque você precisa estar consciente ali do teu papel para cada um do seu time saber exatamente qual é a contribuição dele naquele resultado final. uhum. E no resultado final, todo mundo está sendo reconhecido, né? E aí pode ser financeiramente ou de outra forma, nem todo mundo tem, né, essa parte variável, mas eu acho que é isso. Eu acho que é por aí. E é interessante quando esse desafio, né? Vamos lá, a gente chegou aqui numa visão comum, que é esse desafio de trazer a clareza, né, Uhum, para quem está participando de todo o processo. E aí tem que ter, obviamente, uma comunicação, né? O óbvio precisa ser dito. uhum, A gente tem que entender que tem pessoas que têm diferentes graus de entendimento, uhum, e se dispor ali a fazer esse movimento de explicar, de criar essa cultura de sempre estar reciclando isso, né? Acho que é super interessante. Essa semana mesmo, na Data System, a gente vivenciou, né, uma semana ali de reforço dos valores, da cultura da empresa. Então, aí a gente começa a se deparar com pessoas que têm lá 30 anos de empresa e pessoas que têm nem 30 dias de empresa. uhum. E Como é que convivendo no mesmo nivela, né? ambiente, e às vezes a gente espera uma compreensão, né, de alguém que já está ali há 10 anos, há 5 Uhum, anos. Então, esse desafio de você investir, né, parar o seu tempo, né, e acho uhum, que esse é um grande desafio que eu vou puxar depois dessa pauta, porque muitas coisas parece que não acontecem por falta de tempo, né? As uhum, pessoas falam, nossa, eu não tenho tempo mais para nada. E a gente tem que escolher aquilo que a gente vai priorizar, criar uma estratégia para colocar em prática.
E aí a gente olha para um tema que eu gostaria já de emendar, que é de produtividade. Uhum. Então, uma das coisas que eu sempre provoco é que o varejo, de certa forma, ele fala muito pouco sobre produtividade. Uhum. Eu gosto muito do conceito, né, quando a gente fala de uma indústria, por exemplo, que tem as Você linhas de mede, né? produção, que tem todos os indicadores, que sabe exatamente quantas peças são fabricadas por hora, o que tem de envolvimento, pessoas, tal. Então aquela máquina, aquela engrenagem, ela funciona. E aí, como eu sei, né, do indicador atual, eu crio estratégia para poder melhorar ele. Uhum. E não simplesmente vou na estratégia, crio uma iniciativa sem ter essa foto, esse poder de comparação. E eu sinto muitas vezes que o varejo, ele não olha tanto para isso. Por quê? Também tem o lado positivo do varejo, que é o varejo ele é dinâmico, ele é criativo, né? Ele Ele é trabalha com intuitivo. emoção, com desejo, com algo aspiracional, que é super importante. Mas olhar para os processos, olhar, né, para como eu conduzo, o tempo que eu gasto, o que eu espero daquilo, né, é um grande desafio. E aí produtividade é uma pauta que eu vejo que ela sendo um pouco discutida. Então, qual que Uhum. é a tua visão com relação à produtividade, né? E a gente abre aqui, sem, obviamente, falar de um nicho específico, mas produtividade de uma forma geral. Como a Uhum. galera que está acompanhando a gente pode receber algumas dicas assim, cara, como que eu posso ser mais produtivo? Uhum. No universo que eu tenho muita coisa para fazer, né? Muita informação, eu tenho que fazer muitas escolhas. Uhum. Então, qual é a sua dica ali? Aquela dica que vale ouro. Nossa, que responsabilidade. Vou falar um pouco da minha experiência, Ótimo. né? Eu acho que, assim, falar de produtividade. Até eu fiz um post no LinkedIn que falava da ilusão da produtividade, né? Hum, Ela começa nesse lugar de que a gente está muito ocupado, sim. e porque a gente está muito ocupado, a gente parece que a gente está produtivo, mas Uhum. a gente pode estar muito ocupado e extremamente improdutivo. Né? Que aí eu acho que são as escolhas que você faz aonde você coloca o seu tempo. Então, você precisa saber dizer não, né? Você precisa ser intencional em todas as suas interações com a sua equipe ou nas suas reuniões para que aquilo saia com algum resultado. Porque como é que a gente mede, vamos dizer assim, hoje a produtividade na loja? Uhum. Hoje a gente tem um contador de fluxo. Sim. Quais são os KPIs que esse vendedor ele é cobrado, ele é avaliado? Então, tanto para a retaguarda quanto para a loja, você vai estar sendo avaliado por algum indicador, né? O vendedor precisa o quê? Converter. Exato. Então, quando você começa a acompanhar os indicadores, a gente fez lá um funil do varejo, né? Porque o e-commerce você mede em tempo real a Exato. jornada, tá tudo Tudo certo. digital, todo mundo Quando ali. você faz a transformação digital para o varejo, como é que eu levo isso para o varejo? Então, a gente não fazia mais metas lá sem ser através do funil. Uhum. Quantos clientes vão entrar, quantos vão ser convertidos, qual é o ticket médio. E isso acabou sendo uma fórmula de avaliação por vendedor, Exato. né? Então, se o vendedor não está convertendo, vamos combinar que ele não está sendo produtivo? Porque ele pode até estar sendo produtivo em algumas outras tarefas, mas na principal, Uhum. que é RBT. Então, quais são os KPIs em cada área que vão ser esses que vão te ajudar a exigir uma certa produtividade? Então, as pessoas que mais se perdem são as que têm o cargo de liderança, né? Por quê? Porque a liderança te leva para reuniões, é Uhum. conselho, você acaba trabalhando para cima. No que você trabalha para cima, eu falo que o risco de você se tornar improdutivo é enorme, porque o negócio acontece para baixo, Pra baixo. né? Então, eu vou dizer não para alguma coisa urgente porque é estratégico, isso é importante, porque às vezes as coisas são urgentes, mas elas não são estratégicas. E a gente tem a tendência a ir para o urgente. Então, a dica é: eu estou indo para o urgente em detrimento do que é estratégico. Esse urgente alguém pode fazer por mim? Como é que eu trato o urgente para não me embolar nele? Outra, estou entrando em reunião e saindo com o objetivo claro de por que é aquela reunião e com algum plano. Alguma coisa. Porque a reunião é assim, né? Tem, quantas reuniões você chega, discute, 2 horas não resolve nada e ainda fala assim: vamos marcar outra reunião para alinhar?
Olha, Alex, isso me dá Vou marcar muito. uma reunião para marcar uma reunião. E eu sou muito objetiva, então eu sou uma pessoa muito concreta em termos de, né, planejamento. Isso tem que dar onde eu gosto da coisa da criação, mas minha cabeça sempre funciona assim: como é que isso vai ser executado? Porque eu sou executiva, né? E isso me dá um senso de urgência grande. Então, administrar o tempo, ele é um exercício de consciência constante. E uma outra coisa que eu acho, às vezes as pessoas acabam deixando um pouco de lado o papel de líder da escuta, do one-on-one, né? Porque você está muito atolado ali com o CEO. Só que quem é que vai realizar é quem você tem que ter escuta. Então, tem que também, eu acho que assim, uma das outras coisas que eu acho que assim, tem que acabar um pouco com essa autoridade com dureza, sabe? Porque eu acho que isso também abre uma condição de você não ter esse espaço de dizer não para alguma reunião que não dê. Então, eu acho que e é difícil, né? É difícil, porque eu já me vi em várias situações com duas coisas ao mesmo tempo, mas aí eu escrevo também. E o exercício do é urgente ou importante, isso quando eu era supervisora de loja, eu falava para as meninas, para as gerentes, porque gerente também tem, coitado, um monte de coisa acontecendo, né? E aí eu falava assim, olha, urgente é o seguinte, para vocês, né? Vai cair alguma coisa na cabeça do cliente, que aí é o contrário, né? Então, no caso da loja, urgente é urgente, porque é tática, operacional e tal. Tem uma coisa que é importante, né? Cobrar um planejamento, não sei o quê. Mas quando você coloca o cliente é mais fácil, né? Isso aqui vai ficar para depois. Então, tem risco, o cliente está chateado, é prioridade. E o exercício é para cada área da sua maneira. E a produtividade, eu acho que vem do indicador. Eu acho que esse é um ponto extremamente importante. E aí, voltando àquela pauta que a gente estava puxando no começo, né, falando sobre IA, que tem talvez um poder ali para nos ajudar bastante, né? Eu tenho também mergulhado nesse universo. Acho que todo mundo ali que está à frente ou com os desafios aí em negócios tem tentado entender um pouco do como ela vai nos ajudar. E a gente fala muito sobre isso, né? A IA por IA não resolve muita coisa. Agora, uma pessoa que domina uma IA, ela pode realmente ser disruptiva e trazer resultados incríveis ali. E na produtividade, eu acredito muito que ela pode nos ajudar em questões de reuniões, em questões ali de alinhamentos, em questões de Atas, né? comunicação, de atas. Então, isso são coisas que são detalhes. E eu gosto muito do ponto que você trouxe, Renata, que é eu procuro exercitar isso com o time quando tem aquela coisa de, meu Deus, tá muito corrido, tem muita coisa para fazer. De anota o que você está fazendo, Sim. né? Cria ali, né, num papel, simples papel. O que que eu fiz, né? 8, 9, 10 horas, 11 horas, meio-dia. Então anota E e a aí IA também pode ajudar nisso. pode ajudar demais. E depois você faz uma avaliação daquilo que teria que ser feito mesmo, aquilo que poderia ser replanejado, poderia ser agendado. Então, acho que são dicas importantes para a gente, né? E aí, quando a gente fala de IA, a gente está falando de uma grande transformação. A gente vê, realmente não dá para cravar nada hoje sobre IA, porque daqui a 2, 3 meses a gente pode ter uma grande mudança no mercado. Isso está acontecendo. Especialistas falam muito sobre isso. A IA não é um movimento como outro, né? Por exemplo, quando a gente fala da internet, quando a internet apareceu, ela foi uma revolução, ela começou vindo lentamente, né? Então, o acesso, uma questão de infraestrutura. Quase todo mundo na mesma página, E né? aí, aquele movimento estava acontecendo, mas ele tinha toda uma cadência, aí fazendo uma analogia, era uma marolinha, era uma onda que ia encorpando, né, lentamente. Quando a gente fala de uma IA, é um tsunami, né? Porque ela é uma tecnologia já antiga, mas quando ela apareceu na nossa vida, a gente começou a perceber que, cara, todo mundo está usando. A minha mãe está usando IA, então você tem o meu filho pequenininho usando. Então, assim, é uma tecnologia, primeiro, muito democrática, ela está muito acessível e ela está com um poder de transformação, né, muito grande, que a gente está tentando entender como que isso vai ajudar. E como que lidar com essas transformações, né? A gente já participou de algumas transformações, mas talvez nesse nível, com essa
com esse impacto, com essa intensidade, talvez a gente está vivenciando algo realmente mais inédito ali com relação à IA. E qual que é a tua visão, assim, prática da IA? Obviamente, a gente não, a proposta aqui não é entrar em questões técnicas da IA, mas como que você está vendo isso no dia a dia, né, de profissionais, executivos, de empresas? Qual que é a tua visão daquilo que você já está experimentando e vivenciando ali? Eu acho que na experiência, né, até então, porque depois eu vi que com o tempo você descobre um mundo na IA. Eu acho que quando você está na dinâmica da empresa corrida, a IA ainda é muito subaproveitada. Pelos próprios colaboradores. Eu acho que os colaboradores eles ficam muito esperando que a empresa traga as soluções de IA. Quando cada um entender que precisa cada um trazer a solução, porque é o colaborador trazendo para a empresa também, né? E isso é fundamental, porque daqui a pouco as pessoas que não tiverem essa condição de uso da IA vão ficar para trás, né? Então eu vejo assim, existe pouco tempo na correria das empresas para os colaboradores se especializarem ou se aprofundarem, como eu consegui fazer, e lá dentro estava mais difícil. A empresa fica com essa responsabilidade de trazer e o colaborador às vezes um pouco mais passivo, e eu acho que isso é uma questão. E o que eu vejo é que às vezes, se você traz a inteligência artificial e a sua empresa e o seu pessoal não está preparado, ela só vai amplificar o caos, né? Porque você tem que ter uma liderança com experiência para saber lidar. E tem riscos aí no uso da IA, porque se você... E aí um dos riscos é você não ter a experiência para saber o que você quer e criticar o que vem e dar o tom daquilo que é a sua experiência. Quando você não tem isso, todo mundo vai ficar igual, né? E aí eu acho que eu estava até numa uma conversa com Fernando, que foi um dos executivos da Omni, que é os cargos que são os cargos mais de base operacional, de extração de relatório, a tendência é que eles sejam realmente diminuídos. E os cargos que têm experiência mais demandados. Porque é importante você ter uma massa crítica já estabelecida, uma experiência, né? um repertório, porque é arriscado. A minha própria filha falou, o professor dela desenvolveu um agente de IA para ela estudar. E ela falou, mãe, eu não posso estudar nos outros porque às vezes vem errado. E é verdade, porque a IA é muito engraçada, porque ela fala tudo que você quer ouvir, não, muito bom, boa ideia, aí você fica lá vibrando com ela. Mas aí tem uma hora que você acha uma coisa esquisita e fala assim, olha, dá uma olhadinha. Aí ela fala, ai, desculpa, tá errado. Então é um movimento de atenção, né? E a gente vem falando sobre isso, né, há um tempo já, que de fato tem uma pesquisa recente que aponta a facilidade das pessoas com mais experiência ter melhores resultados com a IA, mesmo que o menor conhecimento de tecnologia. Porque a IA principalmente é um jogo de repertório. Eu sei o que eu quero. Exatamente. E como eu quero. Eu sei o que eu quero. E aí a gente vai junto entender a forma de trazer mais eficiência em como chegar lá. Agora, quando eu não sei o que eu quero, né, fica difícil para a IA ser de fato mais assertiva. Ela sempre vai trabalhar ou vai ser muito genérica, né, com questões mais genéricas, e aí se é muito genérico, não conecta com o negócio, não conecta com aquela dor que eu tenho para resolver. Então esse é um desafio e é uma grande oportunidade, essas pautas, né, eu costumo sempre dizer assim, a gente precisa se apaixonar menos pela tecnologia e se apaixonar mais pelo que ela pode entregar de solução, de benefício. Então, a gente às vezes perde muito tempo tentando entender uma IA tecnicamente, mas, cara, é mais interessante a gente entender a forma que eu vou me envolver com ela, a forma como eu vou, né, me conectar com ela, a forma que eu preciso saber onde ela vai me trazer melhores resultados. Então, acho que o fato de ter repertório, e acho que é um ponto extremamente importante que você trouxe, né? De fato, as pessoas que têm mais experiência, a tendência é elas serem mais demandadas. Porque imagina, para você criar um agente de IA, você tem que o quê? Você tem que treinar o agente de IA, você tem que dizer o que ele pode, o que ele não pode, o que ele tem que te ajudar, o que ele não tem que te ajudar. Então, o agente de IA não fala assim, eu sou o seu agente de IA, né? Então, isso é rápido. Então, por exemplo, agente de IA
para as lojas, um agente que todo vendedor pode pesquisar, Exato. né, as informações. Quer dizer, antes chegava produto, você tinha que mandar, ainda mais lá atrás, como é que mandava a informação. Se você vai botando no seu agente e cada um que tem acesso, entende? Gente, isso é maravilhoso. Eu me sabe quando você sente, chega na Disney, não sabe qual brinquedo que você vai? Exato, Quando eu né? instalei o cowork do Claude, eu tenho uma empresa, né? Exatamente. Você Então, tem uma gama de ferramentas e soluções ali que você fica não, você vai abrir assustado, né? projetos, é Muito, assustador. Ele muito. organizou meu computador, sabe? Exato. E aí você vai descobrindo. Então, essa curiosidade, e aí eu acho que esse é um ponto. As pessoas que não forem curiosas, Curiosos. né? Eu acho que elas vão ficar para trás, né? Porque a curiosidade dá essa coisa da motivação, né? Uhum. Então eu acho incrível, né? Eu acho que tem que ser motivador que as pessoas por si só levem esse conhecimento para a empresa, para a organização. Eu tive um caso prático disso, né, recentemente, né, dentro da empresa, que basicamente eu falando com um profissional e era preciso fazer uma apresentação, né, e basicamente, pô, mas não, passa uma semana, passa duas e a apresentação ela não vem, mas era importante ali pra gente. E é aquele desafio da falta de tempo. Aí eu falei assim, bom, vamos lá, vamos na prática aqui, né? E a gente fez esse exercício, né? De mostrar, cara, vem cá, vamos ativar aqui, vamos fazer na hora, pega aqui as informações, joga. E 20 minutos, 90% da apresentação ficou pronta e só ajuste Não, final Alex, e eu maluco. consegui automatizar os relatórios que eu criei de diagnóstico Sim. da mentoria de liderança, que assim, eu sou expert em tecnologia, nada, né? Nada, eu não sou nada. Então, isso é uma coisa. Eu criei um site, porque você tem a Sim, Manus, né? Eu comecei a sim, entrar não, para ver, cada é uma te incrível, entrega é uma. incrível. Então, é realmente um momento que quem ainda não. Não, e aí teve uma pessoa que falou na palestra que eu fui dar lá no Seco, ela falou assim: não, eu não esquece, eu não sou da geração da IA. Eu falei: não tem isso, não tem isso. Quanto mais antigo você se acha, mais você tem condição de É. operar bem uma IA. Mais você tem uma chance de ser bem sucedido com a IA. Isso. E uma outra coisa, a gente estava falando, né, conversando também com uma outra diretora, você pode refazer e fazer várias vezes, você não tem o tempo do funcionário que vai embora, Exato. você não tem ele chateado porque você está corrigindo, então tem ali várias etapas que você corta, né? E é interessante, e reforçando mais uma vez, tem coisas básicas do dia a dia que vai nos permitir ganhar horas preciosas para a Preciosas. gente focar em questões que realmente só a gente pode resolver. É, E a gente já falou sobre isso aqui, né? A IA dá uma grande oportunidade para a gente ser mais gente, sim. né? Para a gente ser mais Que é o gente. contraponto, né? Quanto mais IA, mais humano você precisa ser. As pessoas Exato, não estão querendo mais ser atendidas pela inteligência exato, artificial. exato. Então, isso muito bom. Bom, a gente vai chegando, olha só, passa rápido, né, o bate-papo, né? Olha só, Não muito falei? bom. Para a gente ir nessa parte final desse nosso bate-papo, eu costumo fazer uma pergunta, né? É, e ela não, eu costumo dizer que ela não tem resposta certa nem errada, mas para a gente fazer uma brincadeira aqui. Se você tivesse, né, uma varinha mágica e pudesse transformar ali o varejo, né, do jeito, né, Renata Mancini, como seria o varejo ideal para você, na tua visão? Não tem limite de budget, você pode gastar o quanto for, você pode criar, pode ser que tem coisas que já existem, que não existem, mas é só esse exercício, assim, como que você se sentiria, pô, esse tipo de varejo, esse modelo de varejo me atrai, eu como consumidor, eu gostaria de ter esse varejo nesse formato. Como seria esse varejo na visão da Renata? Primeiro, assim, seria um varejo aonde eu olharia para as lideranças, né? Então, essa liderança tem os skills, enfim, né, competências técnicas e comportamentais para poder operar esse negócio, porque ele é muito particular, né, Alex? Então, assim, o Uhum. ideal é que as pessoas estejam realmente ali gostando do que estão fazendo, porque o varejo ele é muito dinâmico. Então, lideranças que tenham esse perfil e que estejam curiosas e engajadas. Então, isso para mim é um varejo que consegue superar
outras diversidades, né? Ou qualquer adversidade que tenha, eu acredito nisso. No varejo ideal, claro, as tecnologias já estão todas integradas. Sim. Eu acho que a Data System vai estar lá com o seu aplicativo unindo toda a coxa de retalhos, Sim, vamos dizer assim. que chama de ecossistema, né? De ecossistema, porque isso para mim é a grande dor, né? Sim. A gente fala de tantas coisas que a gente não consegue ainda aplicar. Eu acho que as empresas e esse varejo ideal meu, né, que ele esteja totalmente resolvido em termos de informação, né, para poder entrar esse ecossistema único. Isso é um sonho. O ecossistema único é um sonho. E que todos possam ter acesso, né, todos os colaboradores da loja até a retaguarda. Que mais? Que verdadeiramente, né, se entenda e que a cultura já mudou. Todo mundo entra na sala e não está ali, eu gosto ou não gosto, não. É o que o consumidor pensa, porque tem isso na moda, né? Sim. A moda ainda tem eu gosto ou não gosto. Sim. Que os canais entendam, né? Que a gente já tenha conseguido, que essa empresa de varejo já tenha conseguido passar para os seus parceiros, que sai todo mundo ganhando, né? Que todos tenham a meritocracia, reconhecidos pelo aquilo que eles contribuem, porque eu acho que isso é fantástico, e aí isso tira a barreira interna, né, do conflito. Que mais? E que a gente tenha a consciência de que o comercial, aí falando, né, puxando sardinha da minha área, ele é não mais o final da cadeia, né? Essa empresa entende-se que o comercial é aquele sensor mais sensível que traz os feedbacks on time, né? Então, e que o comercial também ali já seja entendido pela companhia como um todo, que ele também é marca, por exemplo. Quando ele está fazendo uma negociação, aquilo ali é um posicionamento de marca. Porque é como eu vou vender, o que eu vou vender, qual é o preço. Isso é branding puro. Então, que essas barreiras entre branding, comercial e marketing não existam mais, porque no final todo mundo ali está exercitando a marca. A marca só vai ser longeva se ela tiver essas pontas ali. Então, é a minha empresa ideal. Muito bom. A gente trouxe vários pontos aqui, desafios. mas muito coerentes ali também. E acho que é muito bacana a gente poder discutir esses assuntos e navegar em várias frentes, porque acho que a proposta aqui desse nosso bate-papo é trazer provocações. A gente tem, claro, pouco tempo aqui, mas a gente quer ser um motor ali, um agente de transformação, de inspiração, e talvez para as pessoas ali que estão nos acompanhando, com certeza em algum momento vai fazer sentido, ela vai puxar aquele fiozinho e vai trazer resultados diferentes. E eu queria, para a gente fechar esse nosso momento, que mensagem você deixa para essa galera que está nos acompanhando com os seus desafios, né, com essa montanha de informações e de mudanças que está acontecendo. Fala para essa galera, deixa uma mensagem para esse pessoal. Eu vou pegar o gancho, né? Que essa empresa ideal, né? Que é bom a gente sonhar com a empresa ideal, mas que ela seja possível, né? Que entenda-se que é possível, mas que é possível com essa mudança de mindset. Então, genuinamente se olhar para ver, eu estou preparado para realmente ter motivação, né? Porque para essa empresa ideal não pode ter medo da mudança, né? Tem que gostar da mudança. Muito bom. Então, gostem da mudança, que ela é boa, né? Muito bom, muito bom. Renata, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada pela tua a vocês. participação. Vamos depois fazer para a gente ver o quanto evoluiu a IADA. Isso, aí a gente que a gente vai estar falando? Um segundo bate-papo, né? Para a gente entender tudo aquilo que a gente falou, o que mudou. Nossa, a empresa ideal já está quase ideal, né? Vamos montar um workshop ao vivo aqui. Boa. Mas obrigado demais pela presença, Imagina. Com certeza contribuiu demais para a gente aqui, valeu demais a conversa, o bate-papo. E boa sorte, sucesso aí na jornada. Foi um prazer. Muito boa sorte bom. Pra gente. E muito obrigado para você que está nos acompanhando aí, já acompanha, compartilhe, manda lá, tem bastante dica aqui que foi discutido, tem vários episódios também lá dentro, né, do nosso canal do YouTube. Não esqueça lá de curtir também, de compartilhar, deixe seu comentário, sugestão, isso ajuda a gente a direcionar aqui todo o nosso conteúdo. Então foi muito bom ter você aqui com a gente, bons negócios e até mais.